Fala galera, nós vamos agora verificar de forma superficial, que encaminhando estudos iniciais sobre as forças, dentro da dinâmica. E aí eu trouxe para vocês as principais forças na dinâmica que são bastante utilizadas na resolução de exercícios, nossas situações, problemas e etc. Então nós temos aí três, que são as principais dentro do estudo de estudos de aplicação aí das leis de Newton. Então a força peso, a força normal e a força de tração. Então o que seria cada um? Eu trouxe algumas características importantes só para a gente começar a entender. Então a força peso, que é a nossa primeira, ela tem um módulo que P é igual a M vezes a gravidade. A força peso, como vocês observam aqui nessa ilustração, ela é a força que atua sobre a Terra. Nós temos aí é a força que mantém, que eu posso dizer que mantém nossos corpos em superfície terrestre. Então, como é que nós podemos calcular aí? Então, a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, observe que ela é fundamental aí dentro. É uma aplicação no estudo da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, onde diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como é na vertical, o nosso estudo e a representação de força, a aceleração ela vai ser a aceleração da gravidade. Por isso que em vez de A nós colocamos G, já para descrever que já existe um valor constante da aceleração, que nós utilizamos o 10 e sabemos que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a direção é na vertical, como vocês observam aqui, é na vertical. Temos aí uma força na vertical, força peso, na vertical, e o sentido para baixo. Então isso aqui seria a força peso. Então é aí que nós podemos observar em relação à força peso. Então é importante entender que essa força peso é o que nos mantém aí na superfície terrestre, diante da força da gravidade, da aceleração da gravidade que atua nos nossos corpos. Então aqui está a ilustração. Então vai ter uma força para baixo e vai ter uma força. Ela pode ser uma força peso nessa direção ou uma força peso nessa direção. Então, aquele termo que nós utilizamos no nosso dia a dia, eu tenho peso de 70 kg, usando a linguagem científica, ela está equivocada, porque a força-peso seria a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se nós dissermos que nosso peso é de 70, na verdade, nosso peso é de 700 Newton. A nossa massa que é 70 kg. Então, já tira aí um pouco dessa ideia usual do nosso dia a dia, usando aí a linguagem científica. A força normal, ela tem uma direção perpendicular à superfície, como podemos observar aqui, o N de força normal, ela é perpendicular à superfície, seja ela na superfície nessa direção ou nessa direção aqui, não importa, ela é perpendicular, ela continua sendo perpendicular. O sentido é contrário à superfície. Então, se eu tenho uma normal nessa direção, olha só, então vai ter o que? Ela vai no sentido oposto, como vocês observam aqui. Então a força, usualmente a força normal está atrelada à força peso. Então uma é o oposto da outra. E aí vocês observam aqui também, que tem várias decomposições de vetores para entender como é que é a atuação dessa força normal. Temos aí várias direções, e sempre entender que é perpendicular à superfície, a direção e o sentido é contrário à superfície que está sendo analisada. E aí por último a força de tração. Então a força de tração, que é representada pela letra T ou FT, força de tração. Então a direção é a mesma direção do fio, geralmente é utilizado numa corda ou no fio, sentido sempre no sentido de puxar. Então observe aqui, que aqui temos aqui uma superfície, uma esfera pendurada na superfície, como se fosse um lustre, e aí temos a tração, então que seria a direção, mesma direção do fio. Então a tração está aqui, o vetor tração está aqui. Quando você amarra um objeto e puxa, aqui a tração, sempre direção do fio.
E aqui observe que o objeto também, ó, um fio aqui, e tá aí, ó, observe a seta, que é o vetor, informando que a força de tração a direção dela é a mesma direção do fio, o sentido sempre no sentido de puxar. Então o movimento, a força de puxar, ele vai ser esse sentido. Por isso que a seta tá, ó, para cá tá puxando, para cá tá puxando e para cá tá puxando. Então no mesmo sentido de puxar. Então isso seria a observação da força de tração. Trouxe aqui um exemplo para vocês, né, para entendermos num exemplo as três forças, as três aplicações dessas forças. Então vamos observar o seguinte: um caixote de 8 kg é puxado por meio de um fio sobre um piso sem atrito, então adquirindo uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado na direção horizontal para a direita. Nós podemos aí, nesse exemplo, representar esse caixote da seguinte maneira. Vamos lá, tentar aqui representar para vocês. Então nós podemos aqui, não deu ainda, representar esse caixote, né, e verificar, deixa eu ver se eu consigo deixar ele mais reto. Então tá aqui o caixote em uma superfície que não tem atrito, é lisa, e aí vamos fazer o sistema de decomposição de força. Nós temos aí uma força do centro dele para cá, uma força para cá e uma força nessa direção. Então vamos lá verificar. Então a força perpendicular para cima, a superfície, é a força normal. Vou colocar aqui de outra cor. Então a força normal, observe no exemplo acima. Nós temos a força de tração, é onde está sendo puxado o caixote, lembra? Na direção. Então aqui é a força de tração, como vimos anteriormente. E a força peso perpendicular, direção vertical, sentido para baixo. Então aqui é a força peso. Então já fizemos aí de maneira aí simbólica a decomposição de forças. Então vamos lá. Primeira coisa, ele quer saber qual é vamos verificar a força peso. Então a força peso, como vimos ali, ó, a fórmula é força peso é igual a massa vezes a gravidade. Então a força peso é igual, a massa do objeto foi dada, né? Foi 8 quilos, né? 8 kg vezes a gravidade é 10. Então a força peso é 80 vezes 10, 8 vezes 10, 80 newton. Então observe, como eu falei para vocês, a força peso é para baixo, a força normal para cima, com a mesma intensidade. Então nós podemos dizer que a força normal é igual à força peso. Portanto, se a força normal é igual, a força peso que é 80 newton. Então nós já calculamos também a força normal. Lembrando que a força peso, ela utiliza aí a gravidade, a aceleração da gravidade. Já a força de tração, nós vamos utilizar o segundo princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton. Então nós podemos fazer o seguinte, ó, força de tração é igual a massa vezes a aceleração. Então a força de tração é igual a massa do caixote, é 8 vezes, observe que a aceleração foi dada aqui, ó, 0,5, então é só multiplicar 8 por 0,5, lembrando que a força de tração é na horizontal, então aí nós utilizamos a aceleração que foi dada no exemplo. Se for na vertical a força peso, seria o que? O valor da aceleração da gravidade. Então 8 vezes 5, então dá um valor aí de força de tração igual a 4 newton. Então observamos aí, então a partir desse exemplo nós calculamos a força peso, a força normal e a força de tração aí do fio sendo puxado pelo caixote, ok? Então, de maneira aí sistemática, nós fizemos aí a aplicação e um entendimento de maneira básica
das principais forças na dinâmica.